Você quer emagrecer e rápido. Você tem pressa e talvez essa não seja nem a sua primeira tentativa. Portanto, fique aqui e assista esse vídeo, que esse vídeo aqui é pra você. Depois de ouvir as minhas dicas, a sua vida, a sua dieta vai mudar radicalmente. Alô, minha flor! Como anda aí essa vida de dieta? Talvez essa semana você tenha passado, sei lá, pelo perfil da Virgínia e você chegou à conclusão que a sua barriga não anda lá muito legal. Ou talvez você tenha chegado à conclusão, por questões de saúde, ou seja lá do que for, que você precisa emagrecer. Antes de continuar, eu queria falar uma coisinha para vocês. Vocês sabiam que estima-se que de 90 a 95% das pessoas que fazem dietas restritivas voltam a ganhar o peso depois. E uma boa parte delas, inclusive, volta a engordar mais. Portanto, cabe-se ali pensar se para emagrecer você tenha que fugir das dietas restritivas que tanto indicam por aí. E se você acha que eu estou aqui inventando tudo isso porque eu quero acabar com a sua dieta, não, meu amor, não é nada disso. Eu quero te ajudar e eu vou deixar aqui embaixo alguns links de matérias e também de livros maravilhosos que vão te ajudar a entender um pouco melhor o que eu estou falando. E se você gosta desse vídeo, não deixa, de curtir, também se inscreve no canal porque aqui tem muito papo sobre bem-estar e felicidade. Eu sou a Aline Brandão, eu sou mentora em psicologia positiva e eu estudo, a felicidade e o bem-estar para levar aí para vocês muitos assuntos interessantes. E hoje eu quis trazer esse assunto porque isso mudou muito a minha vida. Há pouco tempo atrás eu li um livro que chama Comer Intuitivo, que tá o link aqui embaixo, e esse livro me fez enxergar um pouco com outros olhos essa minha relação com a comida, com a dieta. E por isso que eu quis trazer aqui para vocês, A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que eu nunca tive sobrepeso, eu nunca tive obesidade, eu nunca tive que perder muitos quilos. Porém, eu sou uma pessoa, sim, muito preocupada com o meu físico e eu sou uma pessoa que eu vou assim observando e se eu percebo que eu não estou lá muito regrada, que eu estou ganhando uns quilinhos, eu vou lá e faço uma dieta, normalmente sim, restritiva e radical, para perder aqueles quilos que eu ganhei nos últimos meses de uma forma muito rápida, talvez em 1 ou 2 semanas, e aí eu continuo a minha vida. Acontece que esse livro me fez observar esse trajeto ali das minhas dietas e me fez também pensar que, por exemplo, eu tenho uma queda assim por doces, e doces normalmente é a minha dificuldade, é o que eu tenho dificuldade de tirar de repente de uma dieta e etc. E comecei a observar um pouco, será que isso é realmente a minha dificuldade? Será que eu como tanto doce assim? Porque eu vou contar uma coisa pra vocês e é por isso que esse vídeo é importante, gente. A maioria das pessoas não engorda porque come errado. A maioria das pessoas engorda porque elas comem com a emoção ou sem a percepção daquilo que elas estão fazendo. Muitas vezes no dia a dia, na correria, come o que é fácil, come o que tá lá. Muitas vezes não sabe nem se tá com fome, se tá satisfeito e sai comendo aquilo que vê, e muitas pessoas comem muito por fome emocional. E aí, não adianta muito a gente ir lá e tirar carboidrato, tirar doce, tirar isso, tirar aquilo, porque vai chegar um momento que essa pessoa vai entrar num estado de ansiedade tão grande por não estar comendo aquelas coisas que ela vai explodir numa compulsão. Inclusive, dietas restritivas podem levar à compulsão alimentar. Esse pensamento da dieta, do corpo perfeito, etc., também causam essa ideia da compulsão e tudo mais. Portanto, antes de continuar, eu quero saber um pouco como é a sua relação com a comida. Me conta aqui nos comentários com dietas e etc. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente, e foi algo que eu cheguei a me perguntar algumas vezes, é assim, se eu quero ter a barriga da Virgínia, já que eu falei lá no começo sobre ela, ou da Jade Picon, ou seja lá de quem eu siga, eu acho que tem uma barriga linda, maravilhosa, tanto faz. Eu preciso saber o quão disposto eu tô a pagar, digamos assim, por esse preço. Porque a barriga dessas pessoas, muitas vezes, gente, a maioria das vezes, ou é genética, aquela pessoa que realmente é muito magra e tudo, mas isso é assim, a minoria da minoria, ou elas abrem mão de comer muita coisa.
e talvez para elas faça sentido, talvez faça sentido porque o trabalho delas é assim, seja lá o que for, ou talvez elas tenham muito mais apoio de ajuda em casa, etc, para conseguir se alimentar dessa forma. Porém, quão disposto está você, por exemplo, a nunca mais comer farinha, a nunca mais comer doce, a nunca mais comer seja lá o que for? Porque isso não é só viver de uma forma saudável, isso é viver de uma forma restritiva e muito restritiva para você conseguir aqueles resultados. Muitas vezes as pessoas conseguem por um tempo, depois param, conseguem por um tempo, e isso também não é legal. Isso dá aquele efeito, né? Como é que chama efeito, gente? Eu ia falar efeito borboleta, não é borboleta não. Que vai e volta de mola, eu esqueci o nome, me ajudem, enfim. Que vai e volta o peso. E é um pouco do que eu vivi. E eu tenho tentado parar. E eu tenho conseguido e estou muito feliz. É por isso que eu tô aqui nesse videozinho falando com vocês. 2. A gente precisa ser muito grata ao corpo que a gente tem, com a genética que a gente tem, do jeito que ele é. Tá? Saiba que não interessa a genética que você... Assim, você pode olhar uma pessoa e achar ela perfeita e achar que se você nascesse daquele jeito, você estaria feliz com você mesmo. Eu vou lhe dizer, você não estaria. Seja lá porque a gente se questiona muito sobre o nosso corpo. Então, nossa beleza, ou seja lá o que for. Então, seja grato ao seu corpo de verdade. Olhe pra você com todo o amor que você merece, com todo o amor que o seu corpo merece. Você dança, você canta, você dá risada, você abraça, você beija. Você transa por causa do seu corpo, então seja feliz dentro dele e agradeça a ele por te dar essas oportunidades, independente do peso que ele tenha, tá? Então, a gente precisa se olhar com esse amor e entender que nós temos particularidades que nós nunca vamos alcançar com dieta nenhuma. Tá? A minha perna, por exemplo, é super grossa, eu não vou conseguir uma perninha fininha, nem que eu me mate sem comer e me mate na academia. Tá? Então, eu entender que eu consigo chegar a certos resultados reais dentro do meu corpo, isso é muito importante, gente. Antes da gente começar qualquer dieta, antes da gente seguir qualquer pessoa que a gente foi online ali, viu e a pessoa deu dicas e às vezes ela nem é profissional disso. Só porque ela contou que fez bem pra ela, não significa que vai fazer pra todo mundo, tá? E hoje em dia a gente tá cheio de gente assim. Portanto, tem que tomar um pouco de cuidado. E se você quiser mesmo, procure um profissional. Porém, tenha em mente tudo que eu vou falar aqui hoje, porque nem todo profissional também fala sobre isso. Se fala muito sobre a parte dos alimentos, de nutrição, mas esquece um pouco a parte emocional, né? A parte interna, a parte de autoconhecimento, que é o que eu trabalho e é por isso que estou falando isso com você aqui e agora. E aí, eu vou começar a entrar por um papo ali do comer intuitivo, que pode parecer muito estranho para você, mas nada é proibido. Não existe alimento proibido, porque alimento proibido, gente, é o que causa compulsão alimentar, como eu falei para vocês. Não é assim, né? Só isso que causa, as coisas são um pouco mais complexas, mas deu para entender. E eu percebi isso claramente comigo. Por quê? Lembra que eu falei que meu problema é o doce? Então é assim. Como o doce é proibido, sempre foi proibido, nunca ouvi alguém falar assim, olha, coma doce que é legal, pode comer à vontade, ou um nutricionista, quando te deixa comer doce, é sempre assim, olha, coma mas só um por dia de chocolate amargo, bababá. Dificilmente alguém fala, meu, coma quanto doce você quiser. A gente sabe que açúcar faz mal, a gente sabe que farinha branca faz mal, mas mesmo assim a gente sente vontade aí, né? É simples como dizer, eu não vou mais comer? Não, não é. A gente sente vontade e nem sempre a gente está disposta a lutar com a nossa vontade. Porém, quando a gente entende dentro do nosso ser que nada é proibido, parece que a gente também dilui mais essas vontades. Então eu vou contar um pouco sobre a minha história. Que nem eu falei, eu sou sim preocupado com peso, com corpo, eu malho bem e etc. E aí, às vezes eu vou numa festa e tem brigadeiro, por exemplo, lá. Eu sei que é proibido, né? Não se come, tal, açúcar faz mal e etc. Mas por acaso eu decidi provar um brigadeirinho. E aí a minha cabeça pensa da seguinte forma, meio que não é muito racional, tá, gente? É uma coisa lá dentro que eu fui trabalhando e percebendo que ela pensa assim, já comeu, então come, aproveita, porque não sabe a última vez que você vai comer doce, talvez essa seja a última. E aí, eu pensando que talvez eu nunca mais vai comer um doce, ou talvez, sei lá, eu não sei se eu acho que isso realmente vai acontecer, mas é como se dentro de mim, o meu julgamento fizesse eu parar pra eu pensar que assim, então nunca mais eu devo fazer isso, ou isso é muito errado, sabe assim? Isso é muito errado, eu não deveria estar fazendo, então, já que fiz, já que já ferrei o pau do barraco, eu vou lá me jogar. E aí você come 10 brigadeiros, seja lá quantos for, ou até mais, né? E depois ainda fatia de bolo ou duas. Às vezes acontecia aqui em casa também, por exemplo, eu compro uma barra de chocolate, porque me deu vontade. Aí eu sempre tento assim, não, vou ser controlada, como um pedacinho. Só que daí daqui a pouco começa a me crescer uma vontade de comer aquilo tão enorme
que eu não consigo falar que não, e aí eu vou e como toda a barra, porque eu penso assim, eu não preciso lutar contra a minha vontade amanhã, porque já não vai existir a barra para eu lutar. E aí eu como toda a barra. E aí talvez no dia seguinte eu compre outra. E assim segue a minha vida. E quando eu comecei a pensar que nada era proibido, é um pensamento difícil, porque quando a gente pensa assim, a gente tem a sensação de que a gente vai sair comendo o mundo, já que nada é proibido, eu vou comer tudo que eu quero. A verdade é que a gente já come tudo que a gente quer muitas vezes, sem mesmo ser proibido. Eu comecei a pensar assim, poxa, já que eu posso comer brigadeiro, na próxima festa vai ter brigadeiro também, vou poder comprar ou sim. Se eu tiver vontade, eu também posso fazer na minha casa. Ou até, se eu tenho uma barra inteira aqui e eu comer devagar, eu vou ter ela vários dias, porque não é proibido. Então eu posso comer um pouquinho por dia. E esse pensamento, por mais absurdo que possa ser, porque quando a gente fala racionalmente das emoções, parece que a gente é tudo louca, isso acontece dentro da gente. Isso tem nome, né? Tem a síndrome da última ceia, por exemplo. Quando você vai fazer dieta e você quer sair para jantar, o último jantar antes da dieta, aquele jantar que você vai lá, você senta lá no restaurante e você come a vida toda, ou você faz em casa alguma coisa e você come muito, ou você escolhe uma comida justamente que você não vai poder comer, porque você sabe que você vai sentir falta. Isso tudo, se você parar pra pensar, é um absurdo. E é a forma que a gente entende, que a gente faz. Então, quando a gente faz, isso cria atos compulsivos, né? Isso acaba criando. E eu vivia nisso. Por quê? Eu falei pra vocês, eu fazia uma dieta super restritiva e, de certa forma, durante a dieta, eu vou ser sincera que eu sou uma pessoa que consigo manter bem, assim, a calma, não tenho, assim, grandes vontades, eu consigo até passar na frente de coisas que eu gosto sem comer. Só que se mudou minha rotina, aconteceu alguma coisa estressante, sei lá o que com criança, não sei o que foi, que eu decidi comer uma porcaria, minha filha, aí volta tudo, eu começo a comer tudo, até a minha próxima percepção de tipo, ixi, isso me fez engordar, e aí eu volto para aquela dieta, e isso era o meu ciclo. E depois que eu entendi que nada era proibido, não significa que eu comecei só a escolher porcaria que eu também adoro, significa que eu comecei a colocar a porcaria que eu adoro quando eu tenho real vontade de comer. E aí entra uma outra parte importante desse papo que a gente tá tendo, você perceber o que você realmente tem vontade. Será que você realmente tinha vontade de comer aquele pastelzinho na mesa do bar com seus amigos? Será que você realmente tinha vontade de comer a sobremesa? Será que você realmente tinha vontade de comer, sei lá, massa aquele dia? E a gente perceber um pouco melhor essa nossa vontade real. O nosso corpo, quando a gente desassocia, digamos assim, essas pressões sociais, etc., o nosso corpo, ele sabe o que ele precisa comer. Porque ele sabe que ele precisa equilibrar, digamos assim, os nutrientes, etc. E muitas vezes a gente parar para ouvir o que ele tem a dizer não vai fazer com que a gente queira comer tanto chocolate quanto a gente pensa. Vai fazer muitas e muitas vezes com que a gente entenda um pouco mais as necessidades biológicas do nosso corpo de uma forma mais natural. E aí eu vou entrar então em outra parte, além de entender as nossas vontades, é a gente entender também a nossa fome e a nossa saciedade. Gente, tem muita gente por aí que não sabe identificar fome, não sabe identificar saciedade, que vai comer ou sem fome nenhuma ou com muita fome, ou que nem para pensar se tem fome, porque nós estamos habituados com o horário de comer, né? O horário do almoço, o horário da janta, o horário do café da manhã, o horário do lanchinho, e às vezes com esses horários a gente come sem fome, ou às vezes a gente nem chega a ter fome, ou às vezes a gente sente já tanta fome porque estamos numa dieta restritiva que a gente já não consegue direito entender o que se passa. E a mesma coisa para a parte de a gente se satisfazer. Muitas vezes a gente chega no restaurante, por exemplo, ele te dá um prato pronto, ou a sua mãe fazia um prato para você e te obrigava a comer ele inteirinho, né? Eu sei, muitas mães fazem isso até hoje. Mas aí o que acontece? Quando a gente já está satisfeito, quando o nosso corpo já diz pra gente, eu não quero mais, a gente se sente obrigado a comer. E a gente passa do ponto. A gente não sabe perceber a nossa satisfação, né? A nossa saciedade com a comida. E isso é grave, viu, gente? Por isso, às vezes a gente tem que confiar mais nas crianças, porque elas sabem. E muitas vezes, eu sei que muitas vezes elas querem sair, querem brincar. Eu também tenho filhos, eu também sei que não é tão simples assim. Só que respeitar a satisfação do nosso corpo, né? A saciedade do nosso corpo vai dar resultados para ela o resto da vida. Muitas vezes aquelas 3 colheradas que a gente quer que ela coma no fim não vão fazer diferença nutricionalmente para ela e vai fazer com que ela coma mais do que o necessário. Vamos voltar
Nada é proibido, desde que você tenha fome e vontade daquilo, real. Se você não tiver fome ou se você estiver comendo bolo só porque você tá numa festa e você não sabe quando você vai comer um bolo de novo, não precisa, não tenho vontade, não como, passo. Depois, quando eu tiver vontade, eu busco um bolo, vou num lugar, pego um pedaço, faço, mas se eu não tiver vontade, eu não vou comer. Se eu não tiver fome, eu não vou comer. E evitar chegar num estado de fome tão grave. E se você chegar num estado de fome tão grave, evitar comer doce, porque é capaz que a gente coma muito quando a gente tá com fome. Tenta começar com umas coisinhas mais saudáveis, né? Porque daí o nosso corpo já vai, assim, se sentindo um pouquinho mais feliz e aí ele não vai querer devorar o mundo todinho. E aí eu vou pedir pra vocês, se vocês tiverem isso, se vocês toparem aí esse desafio, que nas próximas 2 semanas você faça essas anotações. Você agradeça o seu corpo todos os dias. Se você tiver algum pensamento negativo, você sempre coloque um positivo logo depois. Nossa, que eu tô feia, que eu tô em cima do peso. Não. Eu tô linda, eu tô maravilhosa, olha meu cabelo como brilha, olha como meu corpo é perfeito, tá me levando até sei lá onde, até meu trabalho. Hoje à noite eu vou sair com as minhas amigas, eu não faria isso sem meu corpo, muito obrigada. Eu te agradeço meus joelhos que funcionam bem, seja lá o que for, tá? Aí você pega assim uma agendinha, um caderno, seja o que for, e você escreve o que você comeu, você olha com cuidado para ver se você tinha vontade de comer aquelas coisas e você escreve quanta fome você estava quando você comeu e quão satisfeito você estava quando você acabou. Tenta identificar, mesmo que você não saiba exatamente explicar. Vocês podem até fazer assim, por exemplo, uma barreirinha de 1 a 10, tá? Muita fome, muito satisfeito. Vou explicar uma coisa pra vocês. Fome, quando a gente começa a sentir um incômodo, tá, gente, na barriga, que ela começa a parecer que tá vazia. Nem todo mundo sabe identificar. Se você já teve, por exemplo, bulimia, anorexia, tudo, você precisa de ajuda. É bom você procurar um profissional pra você conseguir identificar melhor. Se você já está bem e já consegue perceber, ótimo, tá? Às vezes, gente, essa sensação vem por causa de sede também, tá? Beba água, beba água, beba água. Por quê? Porque se a gente também tira água dos alimentos. Então, às vezes, quando o nosso corpo precisa de água, pode ser que ele mande a gente fique confusa com os sinais de fome. Então, beba água e espera um pouquinho, né? Você ter fome sabendo que você vai comer, gente, é uma bênção, sinceramente. Eu falo isso para os meus filhos. Ter fome sabendo que você vai ter comida na mesa daqui a pouco para satisfazer é uma bênção. Então, não fique nervosa. Depois começa os barulhos, né? Começa aquela agitação interna. Às vezes a gente começa a ter dor de cabeça, tudo. Isso aí a gente já está começando a entrar num estado de fome muito forte, tá? Só para você tentar entender. E na satisfação, você pode comer, por exemplo, algumas colheradas, parar um pouquinho e esperar o seu corpo processar. E aí você se pergunta, assim, olha mesmo para dentro de si, num exercício de mindfulness aqui, como que está o seu estômago? Ele já está dilatado? Não está? Ele ainda tem alguma faminha? Você só vai comer aquilo que está lá? Se de repente você estiver pensando em comer mais alguma coisinha que você gostaria, talvez seja hora de você trocar, né? Ou não, ou vou ficar só nisso, então tá bom. Vou ainda dar mais umas 2 colheradas e vou esperar de novo. Coma mais devagar, coma prestando atenção no que você está comendo. Eu queria falar sobre mindfulness na alimentação, eu já citei isso em outros vídeos, me escrevam se vocês quiserem, tá? Põe aí mensagem, Aline, fala sobre mindfulness e a alimentação, porque ajuda muito. E aí você faz essa percepção e depois você anota. Se você chegar no grau de satisfação 10, é aquele que você sai cheio, gente, que a nossa barriga... Tem gente que não sabe comer sem sair assim, tá? Que você sente dilatado mesmo, sabe? Aquela vontade de abrir a calça assim para sentar, né? Logo que eu comecei a ter essa experiência, gente, de fazer essas anotações e perceber isso na minha vida, eu fui num restaurante japonês e era rodízio, e eu tinha pago pelo rodízio. Então, eu até estava satisfeita logo no começo, mas como eu nunca vou em japonês, eu decidi comer mais, e mais, e mais. Eu saí de lá tão cheia, que depois chegou no jantar, eu ainda não conseguia comer. Eu parava, pensava e falava assim, não, eu não preciso comer mais, eu não vou comer mais, porque eu ainda estou com a comida do almoço na barriga ali, tá? Literalmente, ela ainda não foi a lugar nenhum. E aí, eu lembro que eu fui sentir fome, tipo, 10 horas da noite, isso que eu tinha comido 1 hora da tarde. Então, você começa a se olhar, se observar, não precisa ainda mudar a sua alimentação, não comece a fazer a dieta que você está pensando ainda. Se você for fazer essa dieta, faça com essa consciência que eu estou ensinando aqui. Faça com essa ideia que eu estou ensinando aqui. Porque a sua ideia, gente, não é emagrecer rápido. Nunca deveria ser emagrecer rápido. Deveria ser levar um bom estilo de vida. Não precisar se preocupar excessivamente com a dieta.
dieta, é você conseguir viver com o seu corpo saudável pro resto da vida, né? E eu tô muito feliz, como eu falei lá no começo, porque eu tenho conseguido trazer esse equilíbrio. Eu saí de férias agora, eu comi fora do que eu comeria, coisas que eu normalmente não como, mas eu retomei a minha rotina, eu comi uma coisinha que eu tinha vontade aqui, outra coisinha que eu queria provar ali. E na hora que eu voltei também, tudo bem. Eu não tive um aumento enorme de peso esse ano que eu tenho feito tudo isso e também não tive uma queda de peso absoluta. Eu tenho conseguido me manter dentro do peso para mim. E também faço exercício e tudo mais, que também é muito importante, gente, até pra nossa cabeça, né? Se melhorar a nossa cabeça, a nossa ansiedade, etc., também já vai diminuir as nossas ânsias por comer, né? E principalmente essas coisas porcalhentas, que é o que a gente normalmente tem vontade quando a gente tem ali. Então essas dicas, eu vou pedir pra você tentar fazer 2 semanas essas anotações antes de começar a dieta, fazendo assim, do jeito que você está já vivendo a sua vida, só que com essas observações. Faça anotações, porque assim você se obriga a se observar e também a se conhecer melhor. E aí, se você decidir que você realmente precisa começar alguma coisa um pouquinho restritiva, comece devagar e continue com essas observações. Você vai perceber uma diferença na sua vida que você não faz nem ideia. Tá? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. É um assunto que eu gosto muito, apesar de não ser minha especialidade em nutrição. O que eu falei aqui é mais a parte mental, né, do comer, porque o comer faz parte do nosso físico, né, faz parte do nosso bem-estar também. Então, eu convido vocês a fazer o mesmo, tá bem? Ó, um beijo. Yeah.